Que homem é esse? Um negociante? Negociante de quê? Das suas atitudes nos momentos de decisões. Esse homem nasceu junto com seu irmão, agarrado em seu calcanhar. Iria negociar suas decisões com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu sogro e também tentaria negociar com o próprio Deus. Seu nascimento seria a resposta de Deus à oração de seus pais sobre filhos. Um homem habilidoso, mesmo em algumas negociações, esperava o resultado a longo prazo. Andava passo a passo em busca de realizações. Reagia com determinação para alcançar seus propósitos. Ainda que na estrada da vida, as placas que apareciam à sua frente lhe dessem um sinal de advertência, ele jamais desistia. Mesmo quando algumas dessas placas diziam: pare, há uma curva perigosa. Ou até mesmo junções sucessivas ao contrário. Continuava em busca de uma resposta. Este homem teve o privilégio de plantar em terras, mas sabia da sua obrigação de regar e esperar o crescimento dado por Deus. E quando pensava que estava na hora de uma grande colheita, recebia algumas surpresas como: arrancavam suas folhas, batiam em seu tronco e perfuravam suas raízes. Mas não arrancavam sua essência, que exalava diante das dificuldades, sempre persistia. Quem é esse homem? Esse homem iria entrar na ortografia correta de Deus. Dos seus lábios sairiam 4 verbos. Livro de Gênesis, no capítulo 28, versículos 20 e 21, são eles: estar, cuidar, prover, levar. Quer saber que homem é esse? Esse homem é Jacó, recebendo a resposta de Deus. Assim como aconteceu com Jacó, Deus também dará a sua resposta. Jacó orou como um menino, dizendo: Deus de meus pais. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: Por que não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Encontramos um homem se quebrantando diante de Deus, dialogando e colocando para fora aquilo que estava por dentro, ou seja, em seu coração. A oração é um diálogo e não um monólogo. Por quê? Você não está falando sozinho. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Já em Gênesis capítulo 25, versículos 27 ao 34, Jacó era o irmão conspirador, onde pressionou Esaú a negociar seu direito de primogenitura. Já em Gênesis capítulo 27, versículos 6 ao 29, seria o filho enganador. Em Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 22, estava como o peregrino sonhador. Por quê? Porque em Betel ele viu uma escada que subia da terra aos céus. Anjos desciam e subiam por essa escada. Deus confirmou-lhe o concerto abraâmico. Ao acordar do sonho, ele ungiu a pilha de rochas e fez votos de servir a Deus. E o futuro estava ali à sua frente. Jacó buscaria a Deus em súplica, falando como um menino, dizendo: Deus de meus pais Abraão e Isaque, e tendo a certeza que encontraria uma resposta. Jacó firmou-se na promessa. Gênesis, capítulo 32, versículos 11 e 12, diz: Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. O versículo 12 diz: E tu o disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O medo e a desconfiança estavam tirando o sono de Jacó. Imagine suas 2 mulheres, Lia e Raquel, mães de seus filhos. Lia, diante dos olhos humanos, era odiada, mas diante do plano divino, poderia estar representando a igreja. Odiada, porém, frutífera. Já Raquel era o colírio dos olhos de Jacó. Ela deveria estar representando Israel, amada, porém estéril. Levando em consideração que não podiam deixar de serem mencionadas as 2 concubinas. Cada uma delas talvez ficasse pensando que o projeto estava falindo.
Os filhos maiores, com um pouco mais de entendimento, contraíam o desespero. Rúben, que significa eis um filho, era o mais velho, deveria estar cuidando dos outros como o responsável. E assim vinha a sequência de filhos: Simeão, que significa ouvir; Levi, que significa união; Judá, cujo nome significa louvor; Dan, que significa julgar. Ali estava também Naftali, que significa luta. Porém, não podia ficar de fora. Gade, cujo nome significa boa fortuna. Encontramos também Aser, que significa feliz. Quem não se lembra de Issacar, cujo nome significa recompensa? Olhando para o significado dessa recompensa, acendia uma faísca de esperança no coração do velho Jacó. Mas ainda estava presente Zebulon, cujo nome significa habitação. Entre estes mencionados, não poderia ficar de fora o jovem chamado José, cujo nome significa acrescentar, ou o que prospera, Deus acrescenta. Este, se imaginasse como seria a sua trajetória, cancelaria e deletaria aquilo que estava escrito. Porém, Jacó estava acreditando que era só mais uma noite escura, pois sabia que Deus estava seguindo seus passos. Devemos levar em consideração o que está escrito em Gênesis, capítulo 25, versículo 23, que diz: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Jacó tinha suas habilidades nas negociações, mas simplesmente estava indo no curso da história desenvolvido por Deus, tentando despertar e atrair o dono da história para próximo de si. Sendo assim, ele tinha convicção de que o que estava reservado sairia do papel. Por esses motivos, devemos sempre buscar ao Senhor, com os joelhos dobrados, os olhos exauridos e um coração quebrantado. E, tendo certeza de que agindo assim, ficaremos firmes na promessa. Jacó confessou sua indignidade. Gênesis, capítulo 32, versículo 10, diz: Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. É bem natural do ser humano recorrer a alguém superior em busca de sua dignidade. Nos versículos anteriores, 8 e 9 desse mesmo capítulo, Jacó havia orado a Deus para que ele o livrasse do ódio do seu irmão. Jacó sentia-se solitário, não podia contar com a ajuda de seus pais. O termo hebraico para pai indica tanto o genitor quanto um ancestral remoto. A menção de Jacó a Isaque e Abraão seria para Deus lembrar das promessas que foram feitas. Ele também confessou a sua humildade diante da misericórdia divina quando usou as palavras: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Depois, pediu a Deus que o livrasse das mãos de seu irmão. Ele orou de uma forma geral, mas foi bem específico, dando nome àquilo que lhe preocupava: Esaú. Finalmente, Jacó concluiu suas orações rogando novamente ao Senhor e relembrando sua promessa. Houve outros personagens na história sagrada que Deus lembrou, até porque ele não esquece. Quem são eles? Um desses personagens chama-se Noé. Este homem era justo e reto e andava com Deus. Segundo Gênesis, capítulo 6, versículo 9, ele encarou um dilúvio e esperou em média 180 dias até as águas minguarem. No capítulo 8, versículo 1, diz que: E lembrou-se Deus de Noé. Não poderia ser diferente com o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Este estava em Sodoma, e o Senhor já tinha feito chover enxofre e fogo. Vendo a destruição daquelas cidades, toda a campina e os moradores, encontramos uma mão de misericórdia em Gênesis, capítulo 19, versículo 29, que diz: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Podemos relatar outro fato relevante em meio às lembranças de Deus. Por exemplo, o caso de Israel.
Veja o que nos diz Êxodo, capítulo 2, versículos 23 e 24. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. O versículo 24 diz: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Assim, vale a pena ressaltar que diante das coisas que o ser humano semeia, Jesus ainda entra com o pedido de misericórdia para retirar as manchas que ficam impregnadas em nossas vidas. Veja este exemplo em Lucas, capítulo 23, versículo 42, que diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Da mesma forma, podemos fundamentar nossas orações no caráter de Deus e nas promessas do Senhor contidas na Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele conhece nossas fragilidades e jamais esquecerá de um filho seu. Jacó orou com determinação e confiança. Gênesis, capítulo 33, versículos 3 e 4 diz: E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. O versículo 4 diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o. E choraram. Imagine a cena. Jacó, em um momento de desespero e dificuldade, buscou o recurso da oração, que no hebraico significa tefilá, no sentido de unir ou juntar. É exatamente em momentos como este que a oração deve ser intensificada. Jacó orou com objetivo. Quantas vezes entramos em um processo de oração e, na primeira instância, já queremos desistir? Não esperamos o céu agir pelas nossas causas e permitimos que a inquietação domine a situação. Existem relatos a respeito de um jovem determinado e com espírito de excelência. Mesmo diante das adversidades, o que estava dentro do seu ser falava mais alto. Ele orava pelo menos 3 vezes por dia, um vigor na oração fora do normal, porque sabia onde estava depositada sua confiança. Este jovem chama-se Daniel. Seu nome no hebraico significa Deus é meu juiz, e isso faz jus. Não seriam os reis que o julgariam, nem muito menos a cova dos leões. Até mesmo quando orou, rogou, jejuou e se cobriu com saco, não poupou a cinza. A persistência de Daniel continua no capítulo 10 do seu livro e acrescenta por mais um espaço de tempo de 21 dias buscando a face do Senhor. Sua resposta chegou no versículo 12, que diz: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Se viajarmos no livro sagrado, no capítulo 3 de Lamentações, versículo 29, nos diz: Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. É necessário fazer valer o esforço quando entramos no diálogo com Deus. A carne quer sempre falar mais alto, e é nessa hora que precisamos refletir onde queremos chegar. Um certo pensador grego chamado Platão, com toda a sua eloquência em expressar seu pensamento, disse: A vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Não pare, prossiga, porque o que Deus tem para a sua vida é bem maior. O interessante é que encontramos Jacó sensível ao perdão, mais penetrante que suas negociações, mais ousado que sua crise em meio ao desespero e mais sereno que os sábios. Deus veio ao seu encontro. Gênesis, capítulo 32, versículo 30, diz: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. A geografia de Deus é diferente da geografia humana. Jacó entraria na trajetória da vida em uma rota de colisão. Jacó lutou toda a sua vida.
No ventre de sua mãe, lutou competindo com seu irmão. Depois disso, teve muitos conflitos com Labão, seu sogro. Podemos encontrar esse relato no capítulo 31 de Gênesis. Antes mesmo de encontrar-se com Esaú, novamente teve que defender a sua vida. Jacó, outrora, havia agarrado o calcanhar do seu irmão, e agora batalhava com um varão, até que a alva subia. Algumas pessoas acreditam que o homem que lutou com Jacó foi Jesus pré-encarnado. Outros creem que quem disputou com Jacó foi o anjo do Senhor. Em todo caso, Jacó lutou com Deus. Podemos refletir. Por que Deus permitiu Jacó sair com vida, sendo que Deus não perde batalhas? Porque, na verdade, o Deus Todo-Poderoso não dá vazão à carne. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Gostaria de explorar neste texto uma bela reflexão. Havia um certo homem orando e pedindo uma resposta a Deus mediante a sua convicção. Na conversação com Deus, ele disse: Senhor, eu sou um homem com algumas habilidades e merecia uma posição mais elevada. O Senhor lhe pergunta: olhando a Bíblia Sagrada, quem você gostaria de ser? O homem respondeu: queria ser Abraão. O Senhor respondeu: boa escolha. Você teria coragem de mentir no Egito como Abraão mentiu? O homem respondeu: nunca faria isto com meu Senhor. Deus lhe disse: então, para ser um Abraão, teria que ter a coragem de cometer o mesmo erro que ele cometeu. Saiba que o Autor da vida nos conhece por dentro e por fora, mesmo em meio às densas trevas. Quando olhou para Jacó, não olhou para as suas limitações, olhou para o projeto. Ele respondeu às petições de Jacó, aproximando-se como um raio de luz entre as sombras. O Senhor quer fazer da sua vida o que fez com Jacó, mesmo que te encontre em Peniel. Deus fez de Jacó um novo homem. Gênesis, capítulo 32, versículo 28, diz: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Há um provérbio chinês que diz: o tigre morre e fica a pele, o homem morre e fica o nome. Qual o teu nome? Vemos uma grande mudança aqui na vida de Jacó. Começando pelo nome, um homem anteriormente, em concordância com a astúcia de Rebeca, sua mãe, ludibriando o velho Isaque, cuja visão já estava bastante desgastada, terminou sendo enganado. Esse fato ocorreu no livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 18 e 19. Observe o que diz: e veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Versículo 19. E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Versículo 22 diz: então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Vale a pena frisar que existem elementos reconhecidos no céu que são únicos. Um deles é a íris dos olhos, outro é a impressão digital, assim como o DNA. E por último, o timbre de voz. Então a voz de Jacó era autêntica, mas o cheiro que exalava do seu corpo e da veste não estava compatível com o plano. O céu estava assistindo à intenção de Jacó, que não estava na direção de Deus, mas houve uma permissão divina na negociação de Jacó. Veja o que nos orienta o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Ressaltamos que é o homem com confiança na sua própria força, tanto física como na força intelectual. Precisamos nos despir do velho homem e deixar o Senhor nos honrar com o nome de um homem novo. Então, esboçando a oração de Jacó e a resposta de Deus,
chegamos à conclusão de que a oração tem o poder de mudar o percurso da história e alcançar o coração de Deus, tendo a certeza da resposta. Se você correr, o bicho pega, mas que se você orar, o bicho corre. Saiba que tens a chave em tuas mãos, e esta chave que o Senhor vos confiou não é uma chave genérica, mas sim original. Vejamos o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 13. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Assim como Jacó recebeu sua porção, você receberá a sua, porque a resposta chegou. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e também de se inscrever no canal caso não seja inscrito, para receber mais ricos conteúdos como esse. Compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que eles também serão edificados pela palavra de Deus. E deixe seu comentário sobre o que mais te impactou neste vídeo. Até a próxima!